Olá pessoal, estamos aqui hoje no nosso segundo encontro, já entrando mais a fundo na questão do estudo dos instrumentos. Hoje nós vamos tratar sobre instrumentos anemométricos, vamos ver do que se trata, em especial vamos falar sobre velocímetro, altímetro e climb. Lembra-se daqueles 6 instrumentos que nós falamos, que são os principais instrumentos para a realização do voo, né? Para saber a situação da aeronave, situação de voo da aeronave. Nós falamos que tínhamos 3 anemométricos e 3 giroscópicos. Hoje nós vamos ver o que é esse sistema anemométrico, né? Bom, os 3 instrumentos anemométricos que nós temos trabalham com dados do ar. Então não se esqueça, quando falar em sistema anemométrico, eu estou falando de questões do ar, pressão do ar, pressão dinâmica e pressão estática. Pressão estática significa pressão do ar parado. Pressão dinâmica, eu estou falando de pressão do ar em movimento. Perfeito? Os 3 instrumentos são o velocímetro, o indicador de velocidade vertical e o altímetro. Vamos ver o funcionamento de cada um deles e como eles pegam essa informação para poder indicar, transformar em números a informação de velocidade, altitude e velocidade vertical, tá? Vamos lá. Bom, o sistema anemométrico nós temos que ter um sensor, né, capaz de perceber o que acontece com o ar externo. Então nós temos um sistema baseado em pitot. Pitot é um tubinho, e esse tubinho percebe as questões do vento relativo, ele recebe uma pressão do vento relativo. Esse tubo de pitot, ele é preso no avião, apontado para frente do avião. Então você vai pegar e vai estar o tempo todo com o vento batendo na cara dele, né? Entrando na forma de pressão. Essa pressão eu poderia chamar a pressão dinâmica, né? E existe a pressão estática. Lembrando-se que para sensores anemométricos, para instrumentos anemométricos, nós temos que ter uma entrada estática e uma entrada dinâmica, né? Nós temos instrumentos que usam os dois e temos instrumentos que usam só um. Nós temos um instrumento que usa a entrada estática e dinâmica, e nós temos um instrumento que só usa a entrada do ar parado, pressão estática. Perfeito? Tá? Nós podemos ter o sensor dinâmico e estático no mesmo dispositivo. Tudo no pitot. Quando eu falar tudo no pitot, significa que a entrada do ar em movimento, a pressão do ar em movimento e a pressão do ar parado estão no pitot, no mesmo dispositivo. Nós vamos ver para que serve isso, para que ter o ar em movimento e para que ter a pressão do ar parado, né? Então aqui nós temos o tubo de pitot, você deve ter visto em aviões, ele tem diferentes formatos, ele fica sempre de cara para o vento, para pegar a pressão do ar em movimento, aqui no caso de um avião menor, mas também nós temos aviões de jato grande, né, onde nós utilizamos a pressão dinâmica no pitot e a pressão estática através de sensores, né, na aeronave do ar parado. Cuidado, pessoal, com esses orifícios aqui, né, do lado da aeronave. Isso aqui tem que ficar aberto, isso aqui não pode ficar parado, porque aqui é medida a pressão do ar estático, do ar parado. O ar parado, a pressão do ar parado é essencial para saber a que distância eu estou do solo, que altitude estou voando, né? Com que velocidade estou subindo e descendo, e a pressão dinâmica é essencial para saber com que velocidade horizontal estou voando. Velocidade horizontal é essencial por quê? Porque é o vento relativo que gera sustentação na asa. Se eu estiver abaixo da velocidade prevista para gerar essa sustentação, meu vento relativo vai estar pouco e eu não vou ter sustentação. Se eu não tiver sustentação, o que acontece? O avião desce. Então, eu posso ter um dispositivo onde está tudo no pitot, né? Onde está tudo nesse tubo, né? Como é o caso aqui, né? Então eu teria dinâmica, pressão do ar em movimento e estática, ar parado no pitot, mas eu posso também ter projetos onde eu tenha a pressão de movimento, pressão dinâmica no pitot e pressão estática em separado, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, do projeto de um sistema de pitot, sistema pitot estático. O nome disso aí é chamado de sistema pitot estático porque ele pega dados do ar, de pressão dinâmica, pressão de movimento, né,
e dados da pressão estática do ar parado, que compõem o sistema anemométrico. O que é o sistema anemométrico? Ele mede características do ar. Interessante, né? O ar não é uma coisa palpável, eu percebo o vento, né? Mas eu não sei quantificar exatamente a que velocidade eu estou, baseado no tato, né? Na mão em direção ao vento. Então percebo que é aí que está aquela questão que eu falei para vocês. Todo sistema de instrumento tem um sensor, tem uma linha e tem um instrumento que transforma aquela informação, seja qual for, em números. Então aqui, por exemplo, tem um pitot tomando pressão de ar dinâmico nele, né? O que acontece? Eu tenho um sensor, né? Eu tenho uma linha e tenho um instrumento. Percebe aqui que ele pega a pressão de dados do vento relativo, né? O vento relativo está batendo no pitot, esse orifício, sopra vento aqui para dentro, que interessante, né? E transforma esse vento soprado em números de velocidade. Vejam bem, pega uma grandeza abstrata e transforma em números, porque eu não sei falar, estou voando rápido ou lento, estou voando com muito vento ou pouco vento, eu estou voando a 100 nós, eu estou voando a 150 nós, ou eu estou voando a 0 nós, então eu não estou voando. Perfeito? Perceberam isso? E essa figura aqui é importantíssima para que vocês memorizem a matéria. Por quê? Entrada de ar estático, ar parado, eu uso no velocímetro, eu uso no climb, indicador de velocidade vertical, e eu uso no altímetro. Mas somente o velocímetro utiliza entrada dinâmica. Não se esqueçam disso, tá? O velocímetro utiliza entrada dinâmica, só ele, e usa entrada estática, certo? Entrada dinâmica, só o velocímetro. Entrada estática, velocímetro, climb e altímetro. Perfeito? Essa tomada de ar pode ser do lado externo ou do lado interno da aeronave em determinadas circunstâncias, depende do tipo de avião, e aí entra uma série de circunstâncias, como, por exemplo, pressão de cabine. Se for pressurizado, eu tenho que ter sistema para compensar essa leitura. Enfim, caso aquele buraquinho do lado de fora fique entupido, eu tenho soluções para continuar a ter essa indicação em alguns aviões, não em todos, né? Na maioria, numa boa quantidade deles, acaba sendo prejuízo. Tá vendo? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, tem o sistema de pitot, né? No teco-teco aqui, no avião menor, fica embaixo da asa, perfeito? Aqui, ó. No avião maior, fica no nariz do avião, mas sempre de cara para o vento. O importante é isso, sempre de cara para o vento. E a entrada estática, aqui, ó, sempre de cara para o vento dinâmico. E o estático tem que estar sempre no lugar isento de turbulências, isento de interferências, né? Onde o ar não bata de frente, porque aí vai perder a finalidade do ar parado. Ar em movimento é o pitot, né? E é o dinâmico, né? Ar dinâmico é o pitot, e ar estático é aqui nesses sensores, né? É um dispositivo tipo isso aqui, ó, um buraquinho simples, um tubinho, né? Esse tubinho é um caninho que vai lá para o instrumento e vai fazer o papel dele. Nós vamos conversar sobre isso já já. Perceba aqui, ó, um avião grande fica na lateral, tem esse desenho mesmo também, é o padrão, tá? E aqui nós temos um avião menor, percebe? Fica na lateral também. Lembrando que fica fechado, tampado com uma fita, ó, remova antes de voar, vocês vão se acostumar a ver isso. Por quê? Porque quando o avião está parado, eu quero fechado, porque senão entra bicho, mosca, né, mosquito, abelhinha, vai fazer casinha lá dentro e vai entupir a entrada estática, né? Veja que está escrito static port, né? É tomada estática, tá? Enfim, aqui nós temos um outro desenho. Olha a foto do tubo de pitot com os tubinhos de entrada, circuito de aquecimento, entre outras coisas, entradas de pressão estática e dinâmica, né? Mas veja o seguinte, o pitot é um tubo que fica de cara para o vento. Dei um stop nesse slide quando for assistir de novo. Isso aqui é uma montagem típica. Típica significa, na grande maioria das vezes, é assim. Vejo que o dinâmico entra só no velocímetro. Agora, a estática entra no velocímetro, no climb e no altímetro. Não se esqueçam disso, né? O pitot, por sua vez, eu tenho que ver que ele tem que ter um furo dreno, né? Esse furo dreno é para escoamento da água.
o ar entra aqui por pressão, mas como a água mais pesada ela fica aqui por baixo, ela acaba pingando, saindo daqui, para não entrar no instrumento, não prejudicar o instrumento, como a gente já falou, a questão da oxidação, né? E também tem o aquecimento, vocês podem ver aqui, ó, o aquecimento tem um resistor na frente, no corpo, e na parte de trás. Por que aquecimento? Porque o ar em movimento, quando baixa a temperatura, ele pode gerar gelo, quando tem umidade associada. O gelo, vocês sabem que é sólido, e sólido aqui pode virar um tampão, fechando a entrada dinâmica, né? Se eu não tiver, se eu tiver a entrada dinâmica fechada, eu não vou ter indicação de velocidade ou indicação mal feita de velocidade. Isso derruba o avião. Lembre-se do caso do Air France, voo 447, que caiu provavelmente por conta de congelamento do tubo de pitot. Tá? Perceba que eu tenho um resistor, um filamento de aquecimento na frente de 100 watts e um de 35 atrás, menor. Por quê? Porque aqui na frente, de cara para o vento, com certeza vai ser mais frio do que aqui atrás. Então, eu dimensiono esse consumo de energia de aquecimento conforme a minha necessidade, sem desperdícios e sem o sobreaquecimento, o risco de sobreaquecimento do dispositivo, né? Tem isso, né? Que se deixar o aquecimento ligado e não tiver o vento frio, aquilo vai sobreaquecer. Tá? Velocímetro. Vamos ver o primeiro dos três. Para que serve o velocímetro? Para indicar a velocidade. Poxa, temos vários modelos de velocímetro aqui, ó. Vários, ao gosto do freguês, como eu falei, né? Cada um com seu projeto de aeronave, com sua necessidade, né? Aqui nós temos um ponteirinho rajado, que é a velocidade VNE, nunca exceder, nunca ultrapassar, porque senão seu avião vai quebrar, né? Temos as marcações, enfim, o velocímetro é esse aqui, tubo de Pitot, o ar entra sob pressão, com a pressão do movimento do ar, vai soprando com força, tem uma pressão, como se fosse aquele brinquedinho de língua de sogra, aí lá dentro eu tenho um diafragma que vem receber essa pressão por dentro, eu sopro o diafragma, a panelinha incha, movimenta uma haste que movimenta o ponteiro e vai transformar o tanto que essa panelinha enche, baseado no vento relativo aqui, em números de velocidade. Perceberam que eu peguei algo não palpável, pressão de vento, e transformei, baseado na característica de dilatação, de elasticidade de um metal, eu transformo isso em números de velocidade. Que interessante, né? Lembre-se da sensibilidade dos dispositivos dentro do instrumento, né? Hastezinha, rolamentozinho, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas veja que interessante, eu transformo pressão de ar em movimento, que é o vento relativo, em dilatação ou contração de uma lata, né, que é o diafragma, e esse movimento mecânico eu transformo em números de velocidade. Então eu transformo, através de uma latinha, pressão de ar em números de velocidade. Percebe o que é isso? Sensor, linha, indicação. Tá? Velocímetro de velocidade, temos vários tipos de velocidade indicada, né, a informação simplesmente está lá, sem levar em consideração pressão de temperatura do ar, então apresenta erros. Não se esqueça que pressão e temperatura influenciam na densidade do ar, então conforme eu vou subindo, a densidade do ar vai diminuindo, a quantidade de moléculas que impacta aqui na entrada do pitot vai diminuindo, e isso vai refletir na indicação da velocidade. Eu preciso ter um sistema que compense isso para poder saber que a mesma velocidade que eu estou falando aqui embaixo, para poder manter a sustentação, é a velocidade que eu vou ter lá em cima para manter a sustentação, perfeito? Tá? Então, IAS é a velocidade indicada e TAS é a velocidade verdadeira, traduzida para aquela quantidade de pressão e temperatura onde eu estou voando. E tem a GS, Ground Speed, que significa a velocidade verdadeira em relação ao solo. Não significa que a velocidade que está lá no velocímetro represente a velocidade com que eu estou me deslocando em relação ao chão. Tá? Fatores que afetam a confiabilidade da indicação. A altitude, né, o quão alto eu estou voando, que implica em queda de temperatura e de pressão, né, e a direção e a velocidade do vento. Por que a direção e a velocidade do vento afetam a indicação do meu velocímetro? Porque se o vento bater de cara é uma coisa, se o vento estiver batendo de través no avião, mesmo o avião voando,
isso vai mudar a pressão dinâmica que eu vou estar recebendo no tubo de pitot e vai influenciar a indicação da velocidade. Tá? O impacto não chega a ser gritante, mas em situações sensíveis, como formação de gelo, ele pode fazer muita diferença. Tá? Então, fatores que afetam a confiabilidade, o quão verdade é a velocidade que eu estou voando, mostrado lá no instrumento, são a altitude, barra pressão atmosférica, né? A temperatura do ar e a direção e velocidade do vento. Tá? Esse tipo de funcionamento, nós temos vários dispositivos para acionar esse velocímetro. O mais popular é o pitot estático, que eu acabei de falar para vocês aí, mas também tem tubo de Venturi, Venturi pitot, né? Nós temos manômetro diferencial. Esse tipo de acionamento, baseado no manômetro diferencial, leva em consideração o quê? Simplesmente as pressões do ar, né? Temos o mecânico, ele faz o quê? Ele pega a pressão do ar, transforma em movimento mecânico rotativo, tipo catavento, né? Ou de deflexão, uma chapinha que entorta. Quanto mais rápido você voa, mais vai estar soprando, mais entorta, mais devagar, menos entorta, né? Mas é mecânico, é movimento mecânico, que ele é traduzido em números de velocidade. E nós temos os térmicos de fio quente. Eu boto um fio quente no ar, quanto mais rápido eu vou, mais ele refresca, quanto mais refrescado esse sensor está, maior eu considero a velocidade, porque o vento relativo vai estar maior, não é verdade? Então percebe, eu sempre traduzo grandezas para números de velocidade. No manômetro diferencial, aqui no anemométrico, eu uso dados do ar, de pressão dinâmica e pressão estática do ar, para transformar em números de velocidade, né? Se for mecânico, a velocidade que gira um catavento ou que entorta uma chapinha, eu estou transformando esse movimento mecânico em números de velocidade. E o térmico, eu tenho um calor, quanto mais refresco esse calor, quanto mais fresco está esse fio, refrigerado está esse fio, eu transformo essa informação de refrigeração de um fio em números de velocidade. Você pode ver que eu pego sempre um fator e traduzo em números de velocidade, que é o que o velocímetro tem que me indicar. Beleza? Aqui nós temos o exemplo do tubo de Venturi, né? Aqui nós temos o exemplo do rotativo, né? Outro exemplo de rotativo, perfeito? Né? Os materiais usados no diafragma são níquel, prata, bronze, cobre, berílio, tá? Tudo depende da velocidade que o meu avião vai voar, da sensibilidade, da diferença de altitude, qual é a gama de temperatura a qual eu estou sujeitando o dispositivo, tá? E o que determina o metal a ser usado é a elasticidade, né? O grau de deformação dessa latinha aqui, desse diafragma, a finalidade, como eu acabei de dizer, e o custo-benefício. O que vale a pena? O que eu quero? Eu quero gastar mais? Eu gasto mais, não tem problema. Mas vale a pena ou não vale? Tá? Tudo depende. E as velocidades que nós temos no velocímetro, pessoal, aqui, ó, várias faixas. Lembra-se da faixa branca, faixa verde, amarelo e vermelho. Tá? Aqui nós temos a V0, chamado VS0, a velocidade e configuração de trem e flap em que o avião, são as mínimas condições, o avião sujo, né, com flap e trem, a gente chama de avião sujo, quando está com flap e trem é chamado sujo, quando se fala avião sujo, ele está sujo aerodinamicamente falando, né, aerodinamicamente falando. Então, quando é aqui, ele consegue mal e mal se sustentar no ar com o flap acionado. A V1, né, ele consegue mal e mal se manter no ar com o avião com trem recolhido e sem flap. Tá? E essa V1, por isso que a V1 é usada como velocidade antes da rotação para o avião subir, porque é a velocidade mínima para manter o avião controlável para poder voar ele. Então, nessa velocidade, eu já posso pensar em tirar o avião do chão na decolagem. É por isso que o camarada, quando está decolagem, velocidade e tal, aí ele fala assim, V1, e logo em seguida ele fala rotação, ou rotation, né? Rotation significa que ele puxa o avião e roda em torno do eixo lateral dele para decolar o avião, tá? É para isso que existe a V1. Então, V0 é o mínimo para o avião se manter voando sujo, com flap acionado. V1 é o mínimo para o avião se manter voando sem flap e trem de pouso, né? Com certeza sem flap é uma velocidade um pouco maior, vocês podem perceber isso.
E aqui o branco mostra a faixa na qual o flap é permitido, né? Com o limite aqui dessa velocidade, que eu não posso acionar o flap acima dessa velocidade, que senão eu vou quebrar o avião. Né? O verde, velocidade normal. O amarelo é velocidade que eu posso voar se o ar estiver calmo. Se o ar estiver turbulento, eu tenho que estar no verde, porque turbulência pode alterar as características de pressão externa estrutural da aeronave de uma hora para outra, né? Tá turbulento e agora está muito turbulento, aí quebra o avião. E pode atingir a VNE. VNE significa velocidade nunca exceder. Significa o quê? Eu posso voar no verde, posso voar no amarelo e posso voar na VNE. Posso? Pode, sinta-se em casa. Agora, a VNS significa o seguinte: se der algum problema de vento, de través, alguma coisa assim, seu avião vai quebrar. Você está no limite. Limite significa limite. Não pode passar, não pode passar. Se passar, vai quebrar. Então, o camarada tem que achar: estou voando na VNE, estou dentro, mas está vermelho, está no risco. Né? Risco por conta de você. Lembre-se, se você estiver sozinho, problema é seu. Agora, se você estiver com alguém dentro do avião, aí você vai estar gerando problema para os outros. Já houve o caso do camarada que estava voando na VNE, sempre fazia isso, gostava de voar rápido, e um dia ele pegou uma turbulência e quebrou o avião. Sabe-se que foi provavelmente isso, por quê? Porque as asas do avião estavam arrancadas e o avião caiu chapado, ou seja, perdeu a asa, desceu igual uma pedra, né? Então, VNE não é uma velocidade propriamente dita para se voar, tá? Temos o maquímetro. O que é o maquímetro? Indicador de velocidade em Mach, né, relativo à velocidade do ar. Por que às vezes eu tenho que voar baseado em maquímetro? Porque em grandes altitudes eu não leio o velocímetro, eu leio o maquímetro. Porque a velocidade do ar diminui com a altitude. Né? Significa o quê? Se eu saio aqui do solo, tá vendo aqui, ó, a velocidade do ar a 2.000 pés é 657 nós, né? Lá em cima, a 36 mil pés, que normalmente se voa, é 574. Significa que se eu decolar com o meu avião com 580 nós, né, 574 nós, aqui no solo, né, 18 mil pés, eu estou voando bem. Eu vou manter voando nós? Vou manter voando nós. Então, taca ali ficha, né? Voa lá com 570 nós. Tá dentro? Tá. Porque o som tá longe, né? Mas quando eu chego em 36 mil pés, é 574 nós, a velocidade do som. Significa que não sou eu que chego na velocidade do som. Não sou eu que estou acelerando o avião, é o som que está diminuindo a velocidade. Quando chega na velocidade do avião, então a velocidade do som chega no avião, eu estou na velocidade do som, e se eu voar na velocidade do som, eu vou quebrar aquele avião. O projeto não foi feito para isso, entendeu? Então, se eu chegar e colocar, voar uma velocidade Mach, por exemplo, eu vou dizer assim, eu vou voar 0,8 do Mach. Então, eu vou voar sempre 80% da velocidade do som. Não importa se eu estou voando a 18 mil pés ou se eu estou voando a 36 mil pés. Se eu voar Mach 0,8, por exemplo, 80% da velocidade do som, se eu estiver voando aqui, ó, a 22 mil pés, eu vou estar voando a 480 nós, mais ou menos. Se eu estiver voando aqui, ó, a 38 mil pés, eu vou estar voando ali 5 vezes 8, 450 nós, mais ou menos. Então, eu vou me enquadrar, a velocidade do avião vai se enquadrar baseado na velocidade do som. Então, eu nunca vou extrapolar a velocidade do som e nunca vou quebrar o avião. Tá? Tranquilo? Bom, gente, o que eu tinha para tratar esse aí foi o altímetro, foi o velocímetro, né? Agora nós vamos falar de altímetro, né? Altímetro indica a altitude. Lembre-se, altímetro não indica altura, indica altitude. Indica a distância em relação ao, à situação baseada na pressão atmosférica. Não indica a distância direta em relação ao solo. Tá? Altímetro indica altitude, não indica altura. Temos vários modelos, conforme já tratado. Né? Basicamente, nós temos o modelo padrão, né? Baseado em ponteiro grande, parece um relógio, né? Ponteiro grande, em vez de indicar minutos, indica centenas de pés. Ponteiro menor, em vez de indicar horas, indica milhares de pés. E às vezes tem um ponteiro, pode ter ou não ter, mas como eu disse, isso aqui é o padrão, né?
ele tem um ponteiro que mostra 10.000 pés. Aqui eu tenho o ajuste da pressão do ar para que eu possa ter uma indicação relativa da minha altitude em relação à pressão que está lá. Tá? Aqui tem uma janela de 10.000 pés, significa que se você está voando a 10.000 pés, essa bandeira vai aparecer, se você estiver acima, ela vai sumir. Isso significa que para alertar o piloto que está voando, que ele está voando a 10.000 pés ou abaixo, porque abaixo de 10.000 pés o tráfego aéreo é mais intenso e as coisas da meteorologia costumam acontecer com mais variação, né? Você não está acima da meteorologia. Perfeito? Mecanismo interno é baseado numa cápsula aneroide, não confundo com diafragma. Diafragma é aberto, o ar entra e sai dele. A cápsula ela é selada, vem calibrada de fábrica, e aqui eu tenho uma abertura onde o ar entra e sai do instrumento. Quando o ar entra no instrumento, quando eu estou descendo, a atmosfera é mais densa, o ar sopra aqui para dentro, né, fica mais denso, pressionando esse diafragma, e a minha altitude cai, o ponteiro vai girando, mostrando uma menor altitude baseado naquela pressão que está lá. Quando eu estou subindo, a pressão do ar externo é menor, o ar de dentro do instrumento vai saindo, a cápsula vai dilatando, à medida que dilata, ela vai movimentando o ponteiro no sentido de aumento de altitude. Perfeito? Tranquilo? Lembrando que a altitude está sujeita a pressão e temperatura. Por quê? Porque ela está sujeita a pressão estática. A pressão estática do ar varia conforme a altitude, né? Lembre-se, um ar mais quente, as moléculas estão mais afastadas, 5.000 pés significa uma distância grande em relação ao solo. Mas se eu for baixar a temperatura para uma mesma indicação, vamos dizer aqui que tenha indicado 5.000 pés, é o caso aqui, né? O ponteiro aqui está mostrando que eu estou voando a 5.000 pés, está quente pra caramba. O ar está dilatado, 5.000 pés significa menor pressão, significa que eu estou mais alto, né? Do que eu estou alto, estou a 5.000 pés, representando essa distância direta em relação ao solo. À medida que eu vou para o clima frio, as moléculas ficam mais compactadas. Desculpa. Eu vou continuar com a mesma indicação de 5.000 pés, mas, né, o que vai acontecer aqui com o avião é que ele vai estar mais perto do chão. Então, quanto mais quente, uma mesma altitude barométrica, uma mesma altitude baseada na pressão do dado do ar. Significa que quanto mais quente, mais eu estou longe do chão, quanto mais frio, eu estou mais perto do chão. Tá? Indicador de razão de subida e descida. Ele mostra a velocidade que eu estou subindo com o avião ou estou descendo com o avião. É chamado também de climb. Ele tem sempre uma posição central 0, né? E mostra em centenas de pés a velocidade que eu estou subindo ou descendo com o avião. O princípio de funcionamento dele é baseado na pressão estática, igual ao altímetro, mas ele tem uma pequena diferença em relação ao altímetro. Você lembra que o altímetro ele tinha um buraco aqui, né, com a cápsula altimétrica, que o ar entrava e saía à vontade, né, mudando a pressão interna do instrumento e comparando isso com a cápsula aneroide que se dilatava ou contraía conforme a altitude que eu estivesse, mais ou menos ar, mais ou menos altitude, né? O climb que me mostra a velocidade vertical, ele me mostra instantaneamente a que distância, a que velocidade estou subindo, quantos pés por minuto estou subindo e quantos pés por minuto estou descendo, né? Ele mostra com que velocidade estou fazendo isso. Como é que ele faz isso? Ora, ele tem um diafragma ligado com ar externo e tem o corpo do instrumento ligado com ar externo. Só que a velocidade com que o ar entra e sai do diafragma é diferente da velocidade do ar que o ar sai, entra e sai do instrumento propriamente dito, o corpo do instrumento. O que acontece? Quando eu estou subindo, o ar fica rarefeito, não é verdade? Então o ar no instrumento sai rápido, no diafragma sai rapidinho e o ar do instrumento sai mais devagar. Naquele instante que eu estou subindo, o ar do instrumento está saindo, do diafragma está saindo rápido e do instrumento está saindo devagar. Essa diferença de velocidade com que o ar sai do instrumento, né, e do diafragma vai mostrar lá no ponteiro se eu estou subindo, a que velocidade eu estou subindo. Mesma coisa descendo. Né? Se eu estiver descendo
a pressão do ar externo vai aumentar e vai entrar no instrumento todo de novo, né? Só que vai entrar na carcaça mais devagar, porque aqui o orifício é calibrado, é menorzinho, e vai entrar mais rápido no diafragma. O que acontece? O diafragma vai inchar mais rápido do que o ar consegue entrar no instrumento. Isso vai fazer com que o sistema se movimente e mostre naquele instante a velocidade com que o avião está descendo. Percebe? Então, o que faz com que o, o climb, ou o VSI, ou o indicador de velocidade vertical, mostre a velocidade com que eu estou subindo ou descendo, é a diferença de pressão que sai ou entra do diafragma em relação ao corpo do instrumento. O que vai fazer esse dispositivo funcionar dessa forma, o que vai fazer o climb funcionar do jeito que ele funciona, é o orifício calibrado, tá? Tem que ser calibrado. Por que calibrado? Porque eu coloco lá a quantidade de ar que eu quero que saia ou entre com velocidade comparado com o que entra e sai do diafragma. Isso é tudo calculado. Baseado nessa diferença de velocidade com que ar entra ou sai do corpo do instrumento em relação à velocidade com que ar entra e sai do diafragma, eu vou ter indicação de subida ou descida. Perfeito? Quanto mais rápido eu descer, mais rápido vai ser a diferença de vazão. Quanto mais rápido eu subir, mais rápido vai ser a diferença. Desculpa. Quanto mais rápido eu descer, mais rápido vai ser a diferença de entrada de ar em um e outro. Quanto mais rápido eu subir, mais rápido vai ser a diferença de saída de ar entre o instrumento e o diafragma. Observe que eu estou transformando diferenças de pressão, coisas não palpáveis, em números de pés por minutos no VSI. Bom, pessoal, o que tinha que tratar hoje era isso, sistema anemométrico, baseado nos dados do ar. Lembre-se, 3 instrumentos são anemométricos: velocímetro, altímetro e climb. Somente o velocímetro utiliza a entrada dinâmica, os 3 utilizam a entrada estática. Perfeito? Bom, pessoal, por hoje é só. Bom estar aqui com vocês. Espero ter acrescentado algum conhecimento, auxiliado no estudo de vocês. Até o nosso próximo encontro. Abraço.